Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos falando de coisas boas. Nesta semana eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um homem, um servo de Deus, um filho de Deus, que era companheiro de Paulo na obra do Senhor. O seu nome é Epafrodito, um nome que para a nossa cultura pode parecer um pouco feio, mas um nome e uma pessoa extraordinária, um servo de Deus, filho de Deus, amado pelo Senhor Deus, que colocou a vida dele para fazer a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo registra a presença de Epafrodito na vida dele em Filipenses capítulo 2, versículo 25, que assim diz: julguei necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Eu gosto muito de estudar o significado dos nomes da Bíblia. Os nomes na Bíblia possuem um significado enorme, um significado que apresenta o propósito daquela vida, o significado de um nome que às vezes mostra uma verdade sobre a pessoa, o caráter que a pessoa tem. E Epafrodito significa encantador, amável. E a vida de Epafrodito, ela era uma vida que exalava o seu significado, o significado do seu nome. Ele era uma pessoa amável, ele era uma pessoa que encantava os outros no sentido de mostrar o amor de Deus, a pessoa de Deus através da vida dele. E nesse versículo que nós lemos, que fica lá em Filipenses 2, versículo 25, o apóstolo Paulo apresenta três características deste homem, três verdades que ele vivia. E o desafio para nós nesta semana é sermos um Epafrodito. Deus está nos chamando para refletirmos essa vida de Epafrodito no nosso dia a dia. Primeiro, o apóstolo Paulo chama de irmão. É interessante notar que chama de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito era um com Paulo em afeto, em atividade e em perigo. Esse homem estava com o coração tão encharcado da graça de Deus que ele era ele tinha uma ligação com o apóstolo Paulo, com afeto. O apóstolo Paulo chama de irmão. Depois, com a atividade apostólica de Paulo, o apóstolo Paulo chama ele de cooperador. Ele cooperava com Deus através do ministério apostólico de Paulo, através das missões de Paulo. Ele era também companheiro de lutas. Ele vivia juntamente com Paulo as lutas que o apóstolo Paulo enfrentava para anunciar o evangelho. Então, a frase é: Epafrodito era um com o Paulo, em afeto, irmão, em atividade, cooperador e em perigos. Nós vamos ver que esse sentido de irmão que o apóstolo Paulo chama este homem é porque é o que nós somos. As pessoas às vezes falam, olha lá aqueles irmãos lá, os crentes. Mas a palavra de Deus diz que nós somos irmãos uns dos outros porque nós temos o mesmo Pai, que é o nosso Pai eterno.
E se nós estamos em Cristo, há um elo fraternal que nos une, que une uns aos outros. Essa é uma palavra que destaca a nossa relação familiar. E como igreja, como servo de Deus, nós temos que viver mais este afeto de irmão. Estar mais pronto para estender a mão, não apenas para os de casa, principalmente para os de casa, mas estender a mão para os outros irmãos da sua igreja, os outros irmãos de outras igrejas, as pessoas que fazem parte do seu ciclo. Nós precisamos, irmãos, viver mais esta vida de afeto, de ser irmão, de sentir falta do outro, de orar pelo outro. É isso que nós vamos falar, porque nós vivemos dias em que esta irmandade tem manifestado mais inveja, competição, discórdia, malícia, falsidade, egoísmo. Dentro dos nossos lares, às vezes os irmãos de sangue que têm um afeto ali dia a dia, esse afeto tem sido massacrado, contaminado por esta lista de coisas. Inveja, um irmão com inveja do outro, competição, querendo ser melhor do que o outro, discórdias, malícia, falsidade, egoísmo. Mas, meu querido, seja uma pessoa amável, seja irmão. O irmão vive os mandamentos que a palavra de Deus chama dos mandamentos de mutualidade. Orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar, quer dizer, servir de suporte uns para com os outros, consolar uns aos outros, estimular uns aos outros, exortar uns aos outros. Por isso que a palavra de Deus hoje quer nos levar a esta visão. Nós precisamos ser irmãos. Precisamos confessar o nosso pecado, de que em muitos momentos nós estamos vivendo essa vida egoísta, esse isolacionismo que essa pandemia trouxe pode ter aumentado esta visão. O que me importa é a minha vida, o que me importa são as minhas lutas, as minhas dores, as minhas angústias, e que, entre aspas, desculpe a expressão, o outro aqui se exploda. Mas este servo de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Seja esse irmão esta semana, querido. Seja esse irmão amável. Seja esse irmão que estenda a mão, que esteja orando, que esteja mostrando amor, estimulando o outro, orando pelo outro, né? Indo ao encontro do outro. Nós temos hoje uma facilidade de entrar em contato com os outros. Use essas facilidades para mostrar que você é um Epafrodito. Você é uma pessoa encantadora, você é um servo de Deus amável. Que Deus abençoe você, graça e paz do Senhor.